Tenho muita timidez. Sinto que tudo é muito difícil. Faço as coisas me arrastando. Por que será? Sofri um acidente em 2010. Quebrei a perna direita inteira, mas não tenho coragem de ir para a vida. Por onde começo? Como era antes desse acidente? Você já era muito tímida? Bom, geralmente a timidez, ela é de sempre, desde sempre. A timidez já é até comprovado cientificamente que a timidez tem até um traço genético, ou seja, a gente nasce tímida. Tá. Olha só, a Dani já respondeu aqui sim. Antes de 2010, ela já tinha esse traço de timidez. Então, corrobora aquilo que eu estava falando, né? A gente já nasce com o gene da timidez. E aí, quando a gente tem um gene, a gente necessariamente vai apresentar aquela característica na vida? Não, tá? Dependendo de como é o ambiente em que a gente nasce e aquilo que a gente vai se expondo ao longo da nossa vida, não necessariamente a característica lá do meu gene vai ser ativada, tá? Mas, geralmente a gente nasce numa família de tímidos, vou falar de mim, tá? Eu fui uma criança tímida até o último fio de cabelo do corpo, tá? Até a última energia da minha alma eu era tímida. A minha mãe, ela conta que ela também era uma criança muito tímida e que se tornou adulta, é uma adulta muito tímida, tudo muito difícil. Bom, o dia que a minha mãe me contou isso, tem pouco tempo, eu me vi naquilo que ela disse. E a minha filha, que hoje tem 11 anos, desde muito petitinha eu identifiquei a timidez nela. Eu a coloquei na escolinha quando ela tinha 1 ano e meio. Ela entrou em agosto. E aí, todo dia eu ia lá buscar, a tia da escolinha falava que estava tudo bem, ela vinha e a gente ia embora para casa, tudo bem, eu achando que estava tudo lindo e maravilhoso. Um dia, no final do ano, início de dezembro, eu ia encerrar as atividades lá da escolinha, e a escolinha me entregou um relatório descrevendo o desempenho dela, como que ela se comportava na escola. E aí tinha lá um pedaço que falava assim que ela não conversava com ninguém. Aquele dia eu concluí que a minha filha era tímida e que eu precisaria olhar e ajudá-la nisso, né? Porque em casa ela conversava igual um papagaio, né? Até então ela já tinha 2 anos, conversava igual uma maritaca. E na escolinha ela não falava a hora nenhuma. Bom, então eu comecei a olhar e a ajudá-la nisso. Bom, eu me perdi da pergunta. Fui contar a minha história. Tenho muita timidez, sinto que tudo é muito difícil, faço as coisas me arrastando. Por que será? Bom, porque será então tem uma origem genética nisso e muito provavelmente uma origem comportamental da sua família fortalecendo e fazendo desencadear isso em você, né? Sofri um acidente em 2010, quebrei a perna direita inteira, mas não tenho coragem de ir para a vida. Por onde começo? Ok, relembrei a sua pergunta. Vamos lá, eu quero falar um pouquinho sobre a segunda parte da sua pergunta. Porque aqui eu te falei da origem fisiológica, tá? Mas a origem genética, essa origem fisiológica, ela com certeza tem uma origem sistêmica aí sim, tá? Bom, uma família que tem essa característica de ser tímida, de ser retraída, eu costumo falar assim que, principalmente a minha família materna é uma família assim, ó, aquele mineirinho típico, né, desconfiado no seu canto, ressabiado. Bom, isso pode ter algumas origens,
A origem pode ser comportamental mesmo, tá? Em algum momento lá para trás, algum ancestral meu percebeu que quando ele foi cuidadoso, ele ficou ali na moita, escondidinho, ele sobreviveu a um perigo. E aí, aquele foi um comportamento de sucesso. Comportamentos de sucesso, nós seres humanos temos a tendência de continuar repetindo inconscientemente, mesmo que esse comportamento nos traga alguns efeitos colaterais, alguns resíduos, algumas coisas não tão boas em si. Então, uma possibilidade é essa, talvez um antepassado meu teve esse comportamento como sucesso, por exemplo, ele sobreviveu a uma situação de muito perigo, e aí aquelas pessoas lá daquela época assumiram aquele comportamento, e isso foi sendo passado de geração em geração, ou seja, é uma aprendizagem de comportamento. Outra possibilidade que tem aí, e que aí é problema, né? Um problema um pouco maior, é de talvez ter um segredo na sua família, talvez ter aí, em alguma geração, né, para trás, algum segredo. E aí, isso não chega até você. E aí, as pessoas lá da época que guardaram esse segredo tiveram que se calar e se restringir em relação a algo. E isso foi sendo passado de geração em geração. Todo segredo traz problema para as gerações seguintes, porque é como um fio invisível que liga a geração seguinte àquela história do passado. Todas as histórias, as gerações seguintes têm direito a elas, tá? Tem direito a lidar com aquilo, com a ordem e com o respeito. Senão, o emaranhamento é passado adiante e as gerações seguintes ficam comprometidas. Eu sugiro para você que você faça uma constelação em relação a isso daí, tanto da timidez, quanto do ter sofrido um acidente e agora não consegue sair e ir para a vida. O que que tem aí que está te prendendo, tá? Se cuida, você merece, não fica assim, tá? Busca ajuda, tá bom? Combinado?